Canal Pretz FC no YouTube para falar da rodada de ida da Copa do Brasil. E eu começo com o Corinthians. Comentei Corinthians 1, Juventude 2 em Caxias do Sul. Em 3 jogos no ano, o Corinthians perdeu 2 vezes para o Juventude e empatou outra com 2 jogadores a mais. E a situação para o jogo da volta não é muito fácil no dia 11 de setembro. O Corinthians não jogou nada e mereceu perder para o Juventude. Achou um gol no final com o Gustavo Henrique, deixando, é claro, a situação menos traumática para a partida de São Paulo. André Ramalho, que entrou no intervalo e entrou mal, falou depois da partida no microfone da Rádio Bandeirantes sobre os 2 gols sofridos e se ele falhou nos gols, já que ele estava posicionado nos 2 lances. Vamos ouvir. Sobre o resultado, não é alívio, obviamente a gente... Foi importantíssimo, né, o gol do Gustavo no final do jogo. Isso aí deixa a gente mais vivo ainda na competição. A gente sabe que não era um resultado nada agradável para a gente. 2-0, 2-1 também não é, mas isso obviamente ajuda para o jogo de volta. A gente queria vir aqui e ganhar, isso aí estava claríssimo. Não conseguimos, agora não adianta se lamentar, é olhar para frente, olhar para os próximos jogos que a gente tem, trabalhar para que a gente possa conseguir a classificação lá na nossa casa. A gente sabe que a gente tem condição, a gente pode e vamos trabalhar para isso, mas até lá a gente tem confronto com o Flamengo. E provavelmente dos gols, né, você vai perguntar. Bom, a respeito do primeiro gol, eu acho que eu poderia ter tirado melhor a bola do primeiro gol. Ali no cruzamento acho que foi do Alan. Sei disso, porém logo depois teve um chute onde teve um desvio e tudo mais. Ali depois daquilo, na minha opinião, não sei o que poderia ter feito melhor, porque não tem como você prever se vai tocar ou não em alguém. E no segundo gol eu não vejo nada. Primeiramente que eu acho que nem foi falta. Eu falei com os jogadores sabem disso, dos próprios adversários. Eles mesmos me disseram isso, que o juiz provavelmente só apitou devido à pressão da torcida. Mas não vou ficar tematizando isso, polemizando isso, porque não vem ao caso. Eu acho que é um lance que a gente também tem que evitar. Mas de modo geral, no segundo gol, não vejo onde poderia ter melhorado da minha performance em si, mas enfim, tem que olhar o lance depois como um todo, mas olhar para frente. André, uma vitória nos últimos 11 jogos, queria que você falasse o que explica essa fase terrível aí do Corinthians. E eu falo terrível porque o Campeonato Brasileiro está acompanhando, cara. Enfim, alguns resultados recentes aí não ajudaram nada o Corinthians, 18ª colocação, uma sequência difícil. Queria que você falasse pro torcedor, cara, como sair dessa situação, mano? Bom, de fato a situação é péssima, a gente sabe disso, tá muito claro isso pra gente que se eu pudesse dar um recado, para que todo mundo saiba que a gente está se empenhando muito. Tem muitos jogos que é difícil de entender como que a gente não conseguiu a vitória, porque a gente ficou muito perto, a gente foi superior aos adversários. Posso citar vários jogos aí onde a gente foi superior como um todo, e onde faltou um outro detalhe a gente acabou não conseguindo, ou empatou ou acabou perdendo. Então é difícil de explicar tudo isso, porque mais uma vez a gente conversa entre a gente trabalha, a gente se dedica, a gente está todo dia falando a respeito, vendo o que pode melhorar, o que não pode, tentando acertar os detalhes, ajustar os detalhes, e a vitória ainda não está vindo. É complicado, eu sei, eu entendo a insatisfação, entendo a maneira como todo mundo está levando a situação, está insatisfeito, mas eu quero dizer que a gente está correndo atrás disso, está trabalhando, e eu tenho certeza, tenho convicção que a gente tem time para isso, a gente tem qualidade para isso, e a gente vai conseguir sair dessa situação. O técnico Ramon Dias confirmou que a prioridade máxima é o Brasileirão, o foco total. Queria saber a sua opinião. Muitos corintianos acham que de repente perder, ser eliminado em alguma dessas Copas pode ser bom para focar no Brasileirão e sair logo desse martírio aí da zona do rebaixamento. Você consegue enxergar um lado bom caso o Corinthians seja eliminado de alguma das Copas? A única vantagem seria que não teria esses jogos e a gente teria mais tempo para treinar. Essa, de fato, obviamente é uma questão positiva se for olhar por esse lado. Porém, eu, como já disse desde o meu início aqui no Corinthians, a gente sabe da grandeza desse time. Eu não acredito que um time como o Corinthians tem que
sair das competições para focar em outra. Eu acho que a gente tem um elenco qualificado, acho que a gente tem uma camisa gigante, pesadíssima, e acho que a gente tem que brigar por todos os títulos possíveis. Essa que é a verdade. A gente não está falando hoje do brasileiro, porque obviamente a gente está muito longe disso e está brigando. Tem outra questão em jogo, que é a questão do rebaixamento, né? E esse, obviamente, é o nosso foco principal, que a gente sabe que a gente tem que manter o Corinthians na primeira divisão, mas paralelo a isso a gente também tem que brigar, sim, pelos outros títulos. Claro que talvez um ou outro priorizar mais, obviamente, é o Campeonato Brasileiro, porém acho que todo jogo a gente tem que honrar essa camisa e fazer o nosso melhor para que a gente possa ir o mais longe possível em todas as competições e performar da melhor maneira possível em todas as competições. Mas óbvio que o Campeonato Brasileiro pra gente hoje se tivesse que escolher um, seria a nossa prioridade, com certeza. Esse André Ramalho, zagueiro que foi uma boa contratação, mas foi mal no jogo contra o Juventude. Eu não entro nessa de abandonar as Copas pensando na Série A. O Corinthians foi feito para ganhar, para disputar títulos, e ainda está lutando, tanto na Sul-Americana, difícil contra o Fortaleza, quanto na Copa do Brasil para tentar eliminar o Juventude. Na Série A a situação é dramática, com apenas 22 pontos em 24 jogos. Corinthians e Juventude foi um dos confrontos. Bahia 0, Flamengo 1, um ótimo resultado para o Flamengo. Foi um jogo extremamente aberto, mas o Flamengo acabou sendo eficiente na hora de fazer o gol e tem a vantagem do empate no Maracanã. São Paulo 0, Galo 1, jogo que eu comentei no estádio do Morumbi. Achei que o São Paulo fez um jogo razoável. O Atlético Mineiro não foi melhor que o São Paulo, tanto que o Everson foi o melhor em campo, na minha opinião. Fez 4 defesas importantes. Mas numa bola aérea, depois de ter faltado um pouquinho de força ofensiva, o Galo ganhou e tem a vantagem do empate em Belo Horizonte na volta, né? Achei que o Max Cubeiras, que foi um interino do São Paulo, não fez nenhuma substituição, só uma no final que nem contou. Nestor no lugar do Rato, e foi para conta dele, sim, a derrota de 1-0, num jogo que o São Paulo foi melhor e poderia ter vencido. E para fechar, no outro jogo, o Vasco de virada ganhou do Atlético Paranaense de novo, hein? Tinha ganho pelo Brasileiro na segunda-feira, da mesma maneira, e ganhou agora no jogo de São Januário. O Vasco é favorito, sim, porque o Atlético é um bom time, até melhor que o Vasco, na minha opinião. Mas é um time que não tem, sabe, falta um pouco de gana de vitória, um pouco mais de sangue para lutar pela bola, para confirmar o resultado. Então o Vasco, para mim, vai como favorito para Curitiba para chegar numa semifinal. Vamos aguardar os jogos de volta após a data FIFA de setembro. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.